Paz para a igreja. Minha família sabe aí, minha cunhada, minha esposa, que eu sou um cara muito brincalhão, sou um cara muito zoeira, mas quando a gente fala a palavra de Deus a gente fica mais sério porque a coisa fica estreita, né? Mas eu quero falar aqui nesta manhã que de mim mesmo eu não tenho nada para falar. De mim mesmo eu não tenho nada para falar porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas quando a gente começa a falar de Jesus, Jesus começa a nos envolver, começa a trabalhar na nossa vida, começa a falar dos feitos, começa a falar das maravilhas, do livramento, até chegar onde eu estou aqui hoje. Eu passei por uma peneira muito grande. Lá atrás eu era um cristiano, hoje eu sou outro. Então, nesse caminho do cristiano passado para o cristiano futuro, entrou Jesus. E Jesus, ele muda todas as circunstâncias que há na vida do ser humano. Aquele que é perdido, Deus fala assim, tem uma palavra de vitória e falar para você, você não é mais um perdido, você não é mais escondido, você não é mais excluído da sociedade. Jesus transforma. E hoje eu estou aqui para poder falar a palavra de Deus e dizer que na minha vida, eu só falo a respeito de mim, não falo de ninguém, que eu trabalho com aeroporto, trabalho com tudo, então eu lido com chefias e liderança. E essa palavra está na minha cabeça a semana inteira, semana retrasada. E eu comecei a falar, você não vai achar, não, está aqui na mente. Aí eu vou falar só um pedacinho, depois eu vou entrar na palavra. Está aqui, pode sentar, em nome de Jesus. Liderança. Falar de liderança é a habilidade de influenciar e orientar pessoas em determinado grupo, a fim de direcionar elas para alcançar objetivos comuns. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, liderança, o que tem a ver liderança com a palavra? Tudo, tem tudo a ver, liderança. Porque na nossa vida, se a gente for ver, a partir do momento que a gente nasce, nós temos um líder, que é o nosso pai e nossa mãe, dentro de casa. Depois, nós vamos crescer, vamos ter o quê? Nossa chefia no nosso trabalho, que vai me dar diretrizes, objetivos, normas, visão e valores para a gente seguir e estar dentro do âmbito de trabalho. Depois, você vendo que a chefia não é muito lá adequada, você começa a bater de frente e você começa a ver, poxa, uma chefia desse jeito, eu consigo fazer melhor. Por quê? Um líder, ele é diferente de um chefe. Eu estava vendo isso aqui, não somente aqui, mas também na Bíblia. Então, o chefe, você faz aquilo que ele te manda, mas você não quer seguir ele. Você só faz porque ele está na sua frente. Você só faz porque ele está te mandando. Você só faz porque ele te direcionou algo para você fazer. Vai limpar aquele banheiro. Já passou a mensagem? Já passou e-mail? Já fez aquilo que eu te mandei você fazer? Aí você vai fazer porque você está sendo pago para isso e ele é o teu chefe. Ele é teu encarregado, ele é teu líder. Aí eu falei, meu Deus, mas tem alguma coisa errada, porque quando você entra na empresa, a empresa diz que tem missão, visão e valores. E eu falei, meu Deus. Aí você chega lá na empresa, você tem que gravar para você entrar em qualquer empresa. Qual é a missão da empresa? Procurar crescimento, visão de prospectar o futuro, de você crescer na empresa. E os valores éticos, morais que cada empresa tem, de você andar corretamente, fazer as coisas corretamente dentro da empresa. Aí eu falei, meu Deus, vamos lá. Objetivo de cada liderança: alinhar expectativas conforme a promessa, o sustento tem que passar com todos ao mesmo objetivo. Nós temos que passar tudo com o mesmo objetivo, que é o quê? Uma liderança. Temos a liderança aqui que é o pastor, né? O pastor Ricardo é o líder dessa igreja, mas o autor e o consumador da nossa fé nos direciona através do pastor, porque é o anjo da igreja. Então Deus vai direcionar você, que é o líder supremo, Jesus Cristo, vai direcionar o pastor Ricardo para o quê? Passarmos para nós o quê? O que Deus mandou para nós. Então nós vamos seguir o quê? Vamos seguir um líder. Não vamos seguir um chefe, porque o chefe você só faz na frente dele. Quando ele se ausenta, você não faz, porque você não quer seguir o chefe, você quer seguir um líder.
Quem é o nosso líder? Jesus Cristo. Quem é o nosso líder aqui no trabalho? Quem é o seu líder na sua casa? Você quer seguir o líder, você não quer seguir o chefe, porque o chefe é penoso. Você não quer seguir ele porque você faz, oh meu Deus, esse cara não serve para ser um líder, ele serve para ser um chefe. Então, eu pensando aqui, eu falei, meu Deus, Jesus Cristo é o maior líder de todos e exemplo perfeito para todas as qualidades de liderança na face da terra. Aí vamos lá. Moisés foi um grande líder. Êxodo 6, capítulo 6. Não vou ficar só nas minhas palavras. Vamos pro óculos. Diz assim, Êxodo capítulo 6. Deus promete livramento. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás que eu hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor, que apareci a Abraão, Isaque, Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui reconhecido. Aí, lá embaixo, diz, no 10, disse mais o Senhor a Moisés: entra e fala a Faraó, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como pois me ouvirá Faraó, que sou incircunciso no meio de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos da terra de Israel, da terra do Egito. Olha só que palavra poderosa. Aqui Deus já está chamando quem? Moisés como líder. Ele não está chamando ele como um chefe. O chefe era o Faraó, que mandava todo mundo fazer as coisas lá, estava encarcerado, estava preso lá no Egito. Mas Deus escutou o que? A oração do seu povo, a súplica do seu povo, e o que? Usou Moisés para poder direcionar o povo para a terra prometida. E aqui ele falou com Moisés para ele poder falar para com o povo, mas o povo não o reconheceu. E lá na frente, no Êxodo capítulo 14, diz assim: a passagem pelo mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então ele levantou a sua vara e estendeu a sua mão sobre o mar, e dividiu para que os filhos de Israel passassem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entre atrás deles. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército com seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Então, aqui eu estou vendo o seguinte, que Deus direcionou Moisés, e aqui ele já está passando por quê? Pelo mar. E a multidão ia atrás de Moisés, seguindo o quê? Um líder. Então eu fico aqui maravilhado que Deus, desde a fundação do mundo até os dias de hoje, Deus sempre chamou líderes, não capacitados, mas Deus os capacita. Deus nos capacita a cada manhã. Nessa manhã Deus nos está capacitando, falando sobre liderança. E nós temos um líder, que é Jesus. Ele nos ensina tudo isso que nós devemos aprender a cada dia. Não temos um chefe que a gente só faz na frente dele, mas nós temos que ter um líder, que é Jesus Cristo. Vamos mais, seguir adiante. Aí Moisés passa pelo mar, o povo tem a vitória, lá na frente tem a terra prometida. E eu fico vendo o seguinte, que Deus, em todos os seus atos, Ele chama pessoas que você chama de improváveis, como aqui fala na igreja, pessoas que você olha, meu Deus, como é que ele vai fazer? Deus colocou Moisés, mas colocou o irmão dele para ajudar ele, Arão, para poder falar com o Faraó, porque ele, quando ele ficava nervoso, ele ficava gago. Então quem que poderia entender uma pessoa desse jeito? Então chamou Arão para poder ajudar ele. Então aqui está chamando que líderes vai ajudar pessoas para poder ter capacidade, e vai olhar você nesta manhã. Poxa, eu não tenho essa capacidade, então eu vou chamar uma pessoa do meu lado para poder me ajudar. No caso, a minha esposa. O pastor Ricardo vai chamar quem? A esposa dele, para ajudar ele. Então Moisés chamou quem? Arão, porque foi direcionado por Deus.
para poder ajudá-lo nesse ministério, para poder ajudá-lo na caminhada, para poder transformar o quê? Tirar o seu povo do Egito para poder levar para a terra prometida. Então ele teve pessoas para ajudar, porque ele sabia que sozinho ele não poderia fazer isso. Então ele teve uma pessoa para ajudá-lo, e Arão foi uma pessoa certa para ajudar Moisés nessa caminhada. Vamos mais adiante. Aí lá na frente vem José, né? Lá na frente, depois que Moisés, né, atravessou o Mar Vermelho e tudo, lá na frente vem José para poder libertar o povo que já estava escravizado. E José, com seus sonhos, com aquela coisa toda, né, ele foi o quê? Encarcerado, ficou preso, né, ficou aquele tempo todinho lá, interpretou os sonhos, chegou o governador do Egito. Abaixo de Faraó, ele é o cara que mandava em tudo. Mas só que ele tem uma diferença. O José do Egito era um líder, o Faraó era um chefe, porque ninguém queria seguir o Faraó, seguia a José. E aí o Faraó falou assim: abaixo de mim você vai mandar em tudo, somente eu serei acima de você. Mas só que o Faraó via no José um grande líder, porque as pessoas o acompanhavam, as pessoas tinham um prazer de estar perto dele, pelos ensinamentos, por tudo que ele falava, tudo que ele colocava a mão prosperava. Então o Faraó, vendo com os olhos materiais, opa, esse cara me é muito útil, porque tudo que ele colocava a mão, nos grãos de tudo, nas terras, prosperava. Então colocou ele acima de tudo. Então José também teve pessoas para poder acompanhar ele, que foi sua esposa, para poder acompanhar nesse ministério. Acompanhou ele em tudo. Aí lá na frente, aí eu fico vendo, meu Deus, que palavra maravilhosa. Aí vamos lá para João. Tudo isso se concretizando, falando o quê? De liderança. Aí vamos lá. João 8. João, capítulo 8. Só um minutinho. João 8, do 31 em diante. Disse-lhe, está aqui, Jesus o libertador. Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui ele já está falando o quê? De ensino. Jesus está falando de ensino. Se permanecerdes nos meus estatutos, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade o quê? A palavra. Então ele está ensinando, Jesus está ensinando nesta manhã que nós devemos seguir ele para continuarmos na sua verdade. E a verdade que liberta o homem é o quê? É a palavra de Deus. Aí fala aqui: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o escravo permanece sempre em casa, o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seis que sois descendente de Abraão, contudo procura matar-me, procura tirar a minha palavra, porque não penetra em vós. Eu não falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam ele: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão, mas procurais matar-me, porque disses a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram ele: não somos filhos ilegítimos, termos um pai que é Deus. Aqui nós não temos um pai legítimo, nós temos um pai legítimo que é Deus. Então a gente estava falando o quê? Lá atrás, a termo de Abraão, estava falando a respeito deles. Então, poxa, se nós temos um pai como Abraão, por que nós vamos acreditar em você?
Mas Jesus não está falando dele mesmo, ele está falando do Pai, do Eterno, do Poderoso, do Alfa, do Ômega, do princípio, do fim, aquele que há de vir, virá. Então ele está nos ensinando. Por quê? Porque aquilo foi no passado. Então as pessoas estavam acreditando o quê? No passado. Mas o nosso Deus é um Deus de passado, Deus de presente, Deus de futuro. Eles morreram. Moisés morreu, não foi achado o corpo. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, José morreu. Mas Jesus, ele morreu também, porque tinha que seguir. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Todos eles, se você for lá onde eles foram enterrados, você vai ver lá: aqui jaz Moisés, aqui jaz fulano. Mas se você chegar na tumba de Jesus Cristo, você vai ver lá: aqui é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está vivo, ele está ressurreto. Então ele está passando para a gente o quê? Que nós devemos seguir ele na palavra. E aqui eu anotei mais: missão, visão e valores. Qual é a missão do crente? Pregar o evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que pregar Jesus em tempo e fora de tempo, a nossa missão. Qual são a visão que nós temos que ter? A visão do reino. Não é essa visão aqui, temos que ter a visão do reino. Se a gente trabalha numa empresa, temos que ter visão e valores. Mas qual é a visão do crente? A visão do crente é o céu. Nós temos que ver o céu, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se nós andarmos por vista, nós vamos viver as coisas naturais dessa terra, como o pastor falou: os amores, a prostituição, a lascívia, a cobiça, tudo de errado. Mas se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ver as ruas de ouro, nós vamos ver o mar de cristal, vamos ver os 24 anciãos, vamos ver o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Deus Filho sentado à direita de Deus, vamos ver o Espírito Santo, vamos ver tudo, vamos ver todos os profetas que morreram fazendo a obra do Senhor. Então nós temos que olhar o quê? Para o autor e consumador da nossa fé. Vamos ver os rios de ouro, o mar de cristal, vamos ver tudo quanto é coisa maravilhosa que está escrito aqui na Bíblia. E os valores? Os valores cristãos que está escrito aqui na palavra dele. Nós temos que ter o quê? Valores. E quando a gente é do mundo, nós não temos valores nenhum perante a sociedade. Você só vale aquilo que você tem. Se você tem muito dinheiro, você vale muito. Se você não tem nada, você não vale nada. E aí eu falei: meu Deus, por que eu estou falando isso? É porque nós somos aquilo que nós valemos. Mas para a sociedade nós não valemos nada. Mas perante Deus nós valemos, porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por isso que nós somos valiosos. Por isso que Satanás quer nos roubar de Cristo. Por isso que ele quer nos destruir. Porque a função dele é essa: roubar, matar e destruir. Satanás quer tirar a gente da missão, quer pregar a palavra, quer tirar a gente da visão, que é o reino, quer tirar a gente fora dos valores, que são os valores cristãos. Que você tem uma esposa, você tem um filho, você vive para o trabalho, você tem valores na sua casa, você tem um caráter, você é uma pessoa idônea, você é uma pessoa de valor. Então a pessoa, quando começa a ver o pastor Ricardo, ou o pastor Daniel, ou outras pessoas, não, lá vai o homem de Deus, porque ele tem valores. Quais são os valores deles? Pô, é um homem honrado, um homem casado, um homem que tem filho, um homem que trabalha, um homem que traz seu sustento, um homem que vem para a igreja. Então o que? Tem valores, valores cristãos que a gente aprende quando a gente está no mundo. Nós não temos valores nenhum, porque você só vale aquilo que você tem. E aí eu aprendo que quando a gente tem um líder, né, quando as pessoas falam em termos de futebol, segue o líder, mas o líder uma hora ele está na frente, uma hora ele vai estar lá atrás. Mas não é esse tipo de líder. O líder da terra, uma hora ele vai cair. Hoje ele ganha, amanhã ele não ganha. Hoje ele vence, amanhã ele não vence. Mas o líder que está em Cristo Jesus, ele vence todo dia. Ele vence toda hora. Tá ruim para ele, ele vence. Tá difícil para ele, meu Deus, as portas estão fechadas. E Deus abre a porta para ele passar. Ah, mas ele não vai conseguir. Do nada ele consegue, as pessoas ficam abismadas. Como é que ele conseguiu? Não sei, foi Deus. Como é que ele fez? Não sei, eu sei que foi Deus. Não me pergunte como, mas como é que fez o milagre? A pessoa estava doente, estava morta e ressuscitou, não sei, foi Deus. Mas eu vou perguntar para ele. Então vai o seguinte: você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, busque Ele. Quando você morrer, você vai estar no céu e você pergunta para Jesus. E o Espírito Santo vai te revelar tudo, porque Ele não pode te revelar agora. Porque aquilo que os olhos não viu,
e o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, é que Deus tem preparado para nós. E o que Deus tem preparado para nós nessa manhã? Salvação. Mas você não quer ser só salvo. Você quer estar lá em cima diante do Pai, com as pedrinhas, com a coroa, quer ver todas as maravilhas. Por quê? O Senhor falou: eis que eu vou para o meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Eis que eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, vou buscar quem? Nós que estamos aqui. Diante dessa missão, visão e valores, nós não podemos sair disso. Nós temos que ficar presos nisso aqui. Por quê? Jesus, quando ele chega perto da gente, como foi falar aqui no hino, que ele queimou todos os amores, ele queima tudo e a gente só tem um olho para Jesus Cristo. Não importa se você vai morrer hoje, se você vai morrer amanhã. O viver é ganho, morrer é Cristo. Então a gente está aqui a cada dia falando o quê? Que ele vive, que ele reina, que ele é ressurreto. Ninguém quer ir para o inferno. Mas também, se a pessoa não tomar a decisão, é para lá que ela vai. Mas eu quero ir para o céu. Então tome a decisão de ir para o céu. Ah, mas você está falando? Estou falando que a palavra é, porque de mim mesmo eu não estaria falando isso. Eu estou falando que a palavra é que a palavra diz que nós temos que caminhar a cada dia, temos que seguir esse líder. E quem é esse líder? Jesus Cristo, que Ele dá todas as diretrizes na sua palavra, Ele dá todo um plano, desde Gênesis até Apocalipse, te mostrando tudo o que você tem que fazer. Tudo que você tem que fazer, você só seguir aqui na palavra. Ah, mas se eu não entendo muito, então Ele vai abrir sua mente para que a palavra de Deus seja enxertada dentro de você. É igual um raminho de uma árvore que está quebrado, e aí você enxerta na outra. Mas aquela raminho de árvore, de planta, não tem mais vida porque está um pouco... Aí você corta ela na diagonal, coloca na outra, e você coloca uma fitinha, você molha, rega, e ela foi enxertada na outra. E quando ela foi enxertada na outra que está enraizada na terra, ela começa a mandar nutriente, começa a mandar alimento, ela começa a alimentar essa árvore, e a outra que foi enxertada do lado, ela começa a receber esse nutriente, ela começa a ser alimentada. Assim somos nós. Meu Deus. Aí a gente começa a ser alimentado pela palavra, começa a ser enxertado. Você que não tinha vida, passa a ter vida. Eu fui enxertado em Cristo, vocês foram enxertados em Cristo, nós alimentados pela palavra. E aí eu começo a ver: não, mas você não tem valor, você é um improvável, você não presta, você faz isso, você faz aquilo. Aí eu começo a olhar assim: meu Deus, na minha vida tem vários chefes, mas não tem nenhum líder. E aí eu começo a seguir um líder de um lado, quebra a cabeça. Começo a seguir um líder de um outro lado, quebra a cabeça. Mas não é esse líder que nós temos que seguir. Porque se você seguir esse líder do dia a dia, você vai quebrar a cabeça, porque o homem é falho. Hoje ele te promete, amanhã ele não te promete mais. Ele diz que vai te ajudar, amanhã não te ajuda mais. Mas quando a gente espera em Cristo, a ajuda que você menos espera, da onde você menos espera, ela vem. Já teve pessoas que me ajudaram sem ser cristão, e eu esperando a uma pessoa me ajudar, ela não me ajudou. Mas o Senhor falou assim: não espere nada de ninguém, não espere nada dessa sociedade, não espere nada do ser humano, porque só eu tenho palavra de vida eterna. Espere de mim, autor e consumador da sua fé, porque eu sou o renovo na sua vida, eu sou o que dou os teus dias na face da terra, eu sou o que te prolongo, eu sou o que faço tudo na tua vida, eu sou o que prospero no seu casamento, prospero no seu trabalho. Então o que você está esperando da sociedade? A sociedade não tem nada para te oferecer. Ela te oferece o quê? Manjares, te oferece pratos, entendeu? Que você come e você sai da presença de Deus. Mas hoje, nesta manhã, Deus está te dando um alimento que vem do céu, que é a palavra. Ele está nos alimentando, Ele está nos tratando, Ele está mostrando que Ele é o nosso líder, e nós temos que seguir a Ele a cada dia, cada instante de nossas vidas, na sua palavra. Porque a palavra de Deus é uma palavra de vida, não palavra de morte. Antes eu estava morto porque eu estava sem a palavra. Agora eu estou vivo porque a palavra foi enxertada em mim. A palavra de salvação, a palavra de vitória. E aí eu chego no meu trabalho, falo, brinco com todo mundo, mas as pessoas não entendem. Pô, mas você é diferente. Ué, não
xingo, não falo palavrão, não faço nada de errado, entendeu? Fico correto. Mas por quê? Porque você acha que o cristão tem que ser o quê? Um cara santarrão, um cara de terno, gravata, Bíblia. Mas é a vida do cara. Nós temos que... Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe quem é um Senhor por dentro e por fora. Deus me conhece por dentro e por fora. Então Deus sabe o quê? Nosso pensamento, nossas atitudes, o que eu sou lá fora. Entendeu? Deus sabe de tudo. Por quê? Porque os olhos de Deus são olhos de fogo. Ele contempla a vida de cada um. E aí ele tem projetos, tem coisas a ser realizadas na vida de cada um nesta manhã. Por quê? Porque nós precisamos, porque nós estamos aqui nessa terra. E o Senhor fala, se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Nós não chamou a gente para ser um mendigo. Nós não chamou a gente para ficar pedindo esmola. Deus nos chamou para a gente ajudar, para a gente dar, sem querer nada de troca, para a gente prosperar, para a gente ajudar pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão oprimidas. Aí mesmo se você não tiver um centavo no bolso, você pode ajudar, você pode orar por aquela pessoa. Você pode chegar aqui, Senhor, toma essa vida nas tuas mãos, prospera, abre, Senhor, abre o caminho, Senhor, que eu não posso abrir, Senhor, abre a porta de trabalho que eu não posso fazer, Senhor, cura, Senhor, aquela pessoa, Senhor, que eu não posso curar. Eu não posso fazer nada, porque eu sou um simples mortal, mas a minha oração em Jesus Cristo pode muita coisa. A sua oração nesta manhã em Jesus Cristo pode muita coisa, porque quando você segue um líder, o líder te prepara para você ser um líder. Você não é um liderado, mas quando eu olho para o líder, eu quero ser igual aquele líder. Eu quero fazer coisas. E o Senhor fala, se vocês me seguirem, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Ele está dizendo o quê? Seguir o líder, segue a liderança. Vocês curarão, expulsarão demônios, pessoas ressuscitarão. Vários casos houve aí de pessoas serem ressuscitadas. Mas não é porque a pessoa é melhor do que ninguém, é porque ela, cada vez mais, ela se abaixa diante do Senhor, ela se ajoelha diante do Senhor, ela se esvazia diante do Senhor. E quando ela se esvazia diante de Deus, Deus enche cada manhã, para que ela possa o quê? Passar para pessoas que estão necessitadas. Cada vez que eu vou trabalhar, que eu vou no meu dia a dia, eu encontro pessoas que muitas das vezes ninguém quer, mendigo, pessoas pedindo dinheiro. E elas quando chegam perto de mim, então eu falo, não tem dinheiro não, toma Jesus. Quero Jesus não, você quer, vai embora. A outra pessoa chega, toma aí um prato de comida. Quero comida não, quero dinheiro. Falei, dinheiro não tenho, eu tenho Jesus. Então as pessoas, não quero Jesus não. Então tá bom, então continua vivendo essa vida que você vive. Por quê? Jesus nos tira do lamaçal do pecado e nos transforma. E coloca vestes novas. Que quando uma pessoa olha, meu Deus, pô, aquele cara era mó ladrão, aquele cara era bandido. Nossa, ele tá diferente. E se as pessoas forem me olhar lá atrás, era um cristiano que não valia nada. Hoje eu valho alguma coisa. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. E as pessoas falam, meu Deus, é diferente. Aquele cristiano lá atrás, nem eu quero ele, mas eu quero o cristiano de hoje. O cristiano que conheceu Jesus Cristo, que fala dele, entendeu? Que ele pode fazer coisas grandes na minha vida. Eu não posso fazer nada mesmo, mas ele pode. Ele pode realizar sonhos na sua vida que estão parados há muito tempo. Ele pode trazer a existência das coisas que não existem na sua vida. Ele fala, começa a profetizar, como fala lá em Ezequiel 37, começa a profetizar sobre os vales dos ossos. Ezequiel, tu consegue ver uma multidão de exército? Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre o vale dos ossos. E Deus nessa manhã manda a gente profetizar sobre coisas novas, sobre coisas grandes que há de acontecer na nossa vida. Na minha vida, tão simples agente de aeroporto. Mas quem sabe lá na frente Deus tem coisas grandes, inefáveis para poder fazer na minha vida. Porque como foi falado aqui, foi profetizado aqui, aqui vai nascer grandes empresários. Porque essa terra aqui é pequena. A gente não está vendo ninguém. Os bancos tudo vazio. Mas se eu falar para o Senhor, diante de Deus, não diante do cristiano, que o cristiano não vale nada, mas diante de Deus, que eu vejo essa igreja grande, que eu vejo essa igreja cheia de gente, que eu vejo esse altar aqui cheio de música, que eu vejo pessoas aqui sendo batizadas, que eu vejo pessoas aqui sendo renovadas, que eu vejo pessoas aqui sendo curadas, é pelos olhos da fé. Porque quando o Senhor vem para esse lugar, o Senhor veio debaixo de uma palavra de fé.
Vê debaixo de uma palavra de Deus: Senhor, eu vou abrir aquele lugar. Não tem ninguém. Várias igrejas, uma do lado da outra. Vai lá, meu filho, que eu sou contigo. Vou abrir todas as portas. E Deus abriu essa porta para o Senhor estar aqui. Mas o Senhor não está vendo nada. O Senhor está aqui, ó, pagando um aluguel. O Senhor está aqui, várias coisas acontecendo na vida do Senhor. Ah, esse mês está assim, esse mês está assado. Mas Deus vai te dar condições. Não sei como. Deus vai trazer pessoas nesse lugar. Quando o Senhor menos imaginar, vai sentar um empresário ali, ó, bem naquela cadeirinha ali, ó. Xarabacantarabaçu, xirianderebaçubilandarabaçai. Meu Deus, Deus manda dizer para o Senhor nesta manhã: a pessoa vai sentar ali, ó, naquele banco ali, ó. Deus fala que vai ser naquele banco que a pessoa vai sentar. E a pessoa vai te ajudar. Não sei com quanto, não sei o que vai ser. Eu sei que Ele vai te ajudar. Vai sentar simplesinho. Você nem vai pensar que Ele é o cara, mas Ele é o cara do dinheiro. Deus vai começar a trazer pessoas aqui, pastor, para poder ajudar o teu ministério. Pessoas que não acreditaram em você, que falaram um monte de coisa do Senhor lá atrás. Deus vai começar a trazer aqui, para mostrar que o Senhor é um homem de Deus. Nesse lugar, o Senhor vai honrar a sua fé. Porque o que o Senhor está fazendo na presença de Deus não é em vão. Pessoas daqui, o Senhor está trabalhando na vida de pessoas que estavam desenganadas. Pessoas que estavam praticamente fora da presença de Deus. Pessoas que não queriam mais nada com o Evangelho. Pessoas que achavam, o Evangelho é banal, a igreja é só para pedir dinheiro, a igreja é só para isso. Não. Quando a gente começa a lidar com vidas, lidar com o ser humano, lidar com os improváveis, não, você tem jeito. Não, você tem jeito. Não, Deus vai te curar, Deus vai mudar tuas vestes. E você começa a ver aquela pessoa transformada. Você fala: vale a pena servir a Jesus. Aí você vai ver as crianças aqui na igreja. Você vai ver esse altar, essa menina aqui cantando, que ela canta suavemente, né? Os louvores saem, né, bonito, mas na frente dela tem um anjo, né, só anotando, só palestrando com ela, só falando com ela, só dizendo para ela que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Toda vez eu estava ali sentado, e Deus fala assim: fala para minha filha que aquilo que foi lá atrás foi só um susto, mas daqui para frente é cântico de vitória, é um cântico novo. Cada vez que você toca esse hino, cada vez que você coloca a ministrar aí, Deus está ministrando no seu coração coisas grandes. Deus vai fazer na sua vida, e você vai ter palavra. Meu Deus, você vai ter palavra para você falar para aquelas vidas que estão pensando em se destruir, pessoas que estão pensando em arrancar a vida, pessoas que estão precisando de uma palavra, pessoas que estão precisando se encontrar com Deus, porque Jesus é vida, Jesus liberta, Jesus transforma. Pessoas que estão desenganadas, e você vai ter palavra de Deus, sustento de Deus, para você falar com aquela pessoa e falar: eu venci, eu consegui, mas não de mim mesma, mas eu consegui porque Jesus Cristo entrou em mim. E você vai ter palavra do céu para poder falar com aquela pessoa, ou de repente nem falar nada, só um abraço. E quando você der um abraço naquela pessoa, a pessoa vai sentir Deus que há em você, ela vai sentir Deus, porque Deus está em você. Deus habita em você, porque Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua trajetória. E através de você, pessoas virão, pessoas clamarão por Deus, porque sabe que tem uma mulher de Deus. Porque Jesus transformou a sua vida, não somente para você tocar aí, mas para você ir de encontro a outras vidas, outras pessoas que estão necessitadas, que estão oprimidas, que estão pensando em largar a vida, achando que não tem mais jeito. Mas Jesus fala: tem jeito, porque eu sou um líder, e todos querem seguir o líder, e você está seguindo o líder, e esse líder está falando contigo nesta manhã. Coloca os seus sonhos, coloca os seus projetos, coloca as suas atitudes, coloca tudo que foi parado, que você agora não quer mais viver. Mas Jesus, Ele é a vida. Jesus, Ele é a vida, e Jesus está trazendo vida para você. Nada morreu, porque Jesus ressuscitou, e se Jesus ressuscitou, Ele ressuscita sonhos, ressuscita projetos. Ele escreve uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor me deu, em nome de Jesus. Meu pastor,